Olá, muito boa noite na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como faço todas as vezes, quero saudar-lhes dizendo Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que abrilhanta esta audiência, nos dando sua atenção e seu carinho. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você comemora o Natal? Olha, eu montei aqui atrás uma árvore. Pergunto, isso é paganismo, sim ou não? O livro Babilônia, a Religião dos Mistérios, diz que o pinheiro é a árvore preferida de Tamuz, filho de Nimrod e Semíramis, citado no livro de Gênesis. Um outro texto do Antigo Testamento fala sobre bolo de uva ofertado à rainha dos céus. Então, não pode comer panetone. Eu quero perguntar a você e saber a sua opinião. O crente pode, o cristão pode comemorar o Natal, não é? O cristão pode fazer a ceia, o cristão pode compartilhar com sua família que, por vezes, não professa a mesma fé acerca do Natal. Para discutir esse assunto comigo, quero trazer hoje, nesse programa especial, um pouco mais curto, é verdade, mas com muito conteúdo, dois amigos, pastor Alisson Magalhães. Pastor Alisson Magalhães está aqui, o currículo dele, ele é pastor da Igreja Nazareno em Otacílio Costa, ele é teólogo, jornalista, autor do livro Cristianismo 4.0. Eu acredito que já deve estar no forno, já o 4.5, e na mente do meu amigo também o 5.0. O Cristianismo 4.0 é um livro que eu tenho, Desafios para a Comunicação Cristã no Século XXI. Pastor Alisson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Roberto, boa noite à nossa audiência hoje que está nos acompanhando, é uma honra e é um prazer estar aqui com o senhor. E com a honra é nossa, exatamente. Vou apresentar também conosco pastor Edildson Fontes, formado, ele é bacharel em teologia pela FATEOS, tem mestrado em teologia sistemática, professor de teologia de várias disciplinas, e ele é o autor do livro Panorama da Teologia Arminiana, Reforma Protestante e Pentecostalismo, a conexão dos 5 solas e a teologia pentecostal, e essa eu gostaria de ver, e a soteriologia na relação entre arminianismo e pentecostalismo. Ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus, Ministério Cidade Santa, em Vista Alegre, Rio de Janeiro. Casado com a Caroline Fontes e pai do Caleb. Pastor Edildson, seja bem-vindo, boa noite. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui nesse programa, juntamente com o pastor Cruvinel e meu amigo pastor Alisson, para discutir de um assunto de suma importância. Bem, nós temos hoje um pastor que está no Paraná, não é isso? Pastor Alisson está no Paraná, não é isso? Santa Catarina. Santa Catarina, estado de Santa Catarina, com uma forte influência europeia, não é? Na região. E o pastor Edildson, que é pastor da Assembleia de Deus, onde até pouco tempo era um equívoco ter televisão em casa, rádio e outras coisas, não é? Questão é, estamos em pleno século XXI. Mudou a mente das pessoas. Quero dizer a vocês que esse programa é um oferecimento da netfé.tv, uma plataforma de streaming totalmente cristã com conteúdo da melhor qualidade. E aí, vamos começar com a visão do meu irmão Nazareno, pastor Alisson. E aí, pastor Alisson, o cristão pode ou não pode comemorar o Natal? Só o cristão ele deve comemorar o Natal. A única ressalva é se ele for um cristão pagão. Mas se não, ele deve comemorar o Natal porque é uma comemoração de algo indelével na nossa história, algo que nunca mais vai acontecer na nossa história. E esse é o significado que nós damos à festa.
né? Mas aí o senhor já me deixou um pouco confuso. Não é um paradoxo cristão pagão? Como é que é esse negócio de cristão pagão? Não, na verdade é uma brincadeira, né, que a gente faz. Começou já. Nós temos temos que ter um olhar muito claro, pastor, exatamente pela questão da cultura. O senhor falou aí, a cabeça das pessoas mudou ou não? A questão dos nossos atos, ela está muito ligada ao significado que nós damos a eles. Então é muito importante a gente ter essa noção quando a gente parte de abordar um tema como esse. Maravilha. E qual é a sua opinião, suas considerações iniciais, pastor Edildson? Muito bem. Eu sou totalmente favorável de nós comemorarmos o Natal. Corroboro com o pensamento com o Alisson, porque, permite essa expressão, um mistério da encarnação. Deus Filho se fez homem, né? Segundo a pessoa da Trindade, e habitou entre nós. E essa data comemorativa, que inclusive faz parte do calendário litúrgico, na qual o catolicismo utiliza muito, mas nós, evangélicos, comemoramos porque lembramos daquele que Cristo fez por nós. Né? Jesus veio e habitou entre nós, né? Porque a missão dele era morrer para a humanidade. Então, devemos sim comemorar o Natal, mesmo que não foi no dia 25, ok, tudo bem, mas o importante é nós celebrarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Então, corroboro sim com o pastor Alisson nessa questão aí. Vocês estão aqui fazendo vocês dois aqui com uma espécie de conluio amigável, mas a questão é o seguinte, dia 25 não foi a data do nascimento de Jesus. Está certo o cristão incorporar uma festa pagã? Pastor Alisson, isso não é paganismo travestido de cristianismo? Então, não, porque quando eu comemoro o Natal, eu não dou à minha comemoração esse significado. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, e quando a gente olha para a questão da antropologia, eu quero falar um pouquinho sobre significado e signo. É algo que a gente precisa ter em mente, porque já a gente vê isso na Bíblia acontecer. As coisas podem ser ressignificadas. Não é porque alguém usou uma data ou uma festa de uma determinada maneira numa época que a gente não pode ressignificar isso. A gente encontra na Bíblia, por exemplo, Deus ressignificando o sábado. O sábado, quando ele surge em Êxodo, ele vai surgir primeiro nas primeiras tábuas da lei relacionado ao descanso, relacionado ao fato de Deus ter feito uma pausa no sétimo dia e a necessidade do homem descansar. E aí quem lembra, conhece a história, sabe que Moisés ele desce o Monte Sinai e encontra o povo lá na adoração dos bezerros de ouro. E aí tem aquele problema, ele quebra as tábuas, depois ele ora a Deus pelo povo, Deus dá outras tábuas da lei, só que agora com um outro significado para o sábado. Ele ressignifica o sábado. Agora não era mais por causa do descanso. Agora os israelitas deveriam observar o sábado como um estatuto perpétuo para lembrar quem tinha tirado eles da escravidão do Egito. Que não tinham sido os bezerros de ouro. Entendi. Mas vem cá, ele ressignifica o sábado. Mas vem cá, pastores. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Os autores, os comentadores do Novo Testamento entendem que ele deve ter nascido em março ou abril. Então, você incorporar, pastor Edildson, uma festa pagã que relaciona com a adoração ao sol, não é? Uma festa pagã, comemorar o nascimento do seu Salvador, num dia que ele não nasceu, não é mentira? Pastor Edildson, fica à vontade. Não, porque é o seguinte, em primeiro lugar a gente não sabe quando Jesus nasceu. Esse é o primeiro ponto. Então fica aí o campo da especulação entre os comentaristas bíblicos. Sim. Mas, pastor, mas em dezembro não foi. Não era possível ter os rebanhos dos pastores ao léu durante a noite em dezembro. Israel é muito frio.
E aí, pastor, Uhum. não é mentira? Me explica. Não, pastor. A questão não é a questão especificamente a data, mas é lembrar do acontecimento. Isso que é mais importante. Né? É alguma questão, vou dar um exemplo aqui, de certas pessoas, quando reside a sua identidade, nascer numa certa data, um dia, mas que não gosta, então coloca em outra data. Tudo bem, talvez, mas que comparação mais esquisita, mas há pessoas que fazem isso. E a questão é o seguinte, não sabemos qual o dia que Jesus nasceu, mas o fato desse milagre, esse mistério ter se manifestado à humanidade, esse é o ponto em que devemos sim lembrar e celebrar. E aí, a questão é, será que Deus está preso a uma data específica ou está requerendo de nós, do seu povo, a sua igreja, de nós celebrarmos a Ele em termos de reconhecimento como Salvador e Senhor das nossas vidas? Mas e aí, se não tem uma data específica, entra o campo da especulação. Pastor, por que então? Tudo bem, entendi. E o pastor Alisson coloca como redefinir, reclassificar, não é isso? Mas começo contigo, pastor Edilson. Por que então a igreja pode reclassificar uma festa pagã? Então serviria para qualquer uma, Cosme e Damião, Carnaval. Quer dizer que a igreja pode fazer essas adaptações? Quer dizer, isso não é pós-modernismo? E aquele negócio do se ensina ou não, pastor Edilson? Vamos lá, pastor. A igreja de Cristo, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, é para nós expressarmos o testemunho de Cristo em nossas vidas, mas de uma forma também influenciar a sociedade também. Né? Ou seja, a nosso testemunho... Eu posso usar elementos do mundo para fazer isso, pagão, de idolatria para fazer isso. Eu posso? Aquele que não fere os princípios, nós podemos utilizar, até porque nós estamos no mundo. Né? Nós estamos nesse mundo. Por exemplo, quando nós celebramos. Oi? E a adoração ao sol, que era Saturnália, não fere os nossos princípios? Não. Aplicar a adoração ao sol, sim. Né? Utilizar para aplicar a adoração, sim. Agora, utilizar algo para Deus, isso não vai ferir o Senhor. Até porque, vamos lá, se nós pegarmos a ceia do Senhor que nós celebramos, né? O pão feito da padaria e o cálice, vamos lá. Quem fez aquilo ali? Foi cristão? Com certeza que não. Ou, enfim, se for uma empresa evangélica, enfim. Mas o povo que não veio. Mas nós utilizamos na nossa igreja para nós ministrarmos a ceia do Senhor, nós estamos entre pastores. Né? E aí, então, quer dizer que se aquele cálice ou suco de uva foi alguém que não professa nossa fé, então não podemos utilizar na ceia porque é filho do pagão. Mas aí, né? mas então, aí pastor... Do Senhor é a terra. Oi? Mas aí, não era para ser um debate não, mas vamos embora. Mas aí, o Novo Testamento diz que se você chegar no mercado, deve comprar carne sem perguntar a origem. Mesmo porque na época do Novo Testamento, a maioria da carne vendida no açougue era de origem realmente idólatra, por conta da grande quantidade de sacrifícios que existia. Então, nessa argumentação sua aí, eu posso usar qualquer coisa, então. Posso pegar uma vela de 7 dias, pode, não é? O Hanukkah, o Menorá, o Kippá. Então, o judaizante está com a razão, porque ele está usando de elementos do judaísmo que é mais bíblico do que a festa da adoração ao sol, para falar de Jesus. É ou não é, pastor Alisson? Ou não é? Então, a questão é o seguinte, quem é que disse que a origem do Natal é exatamente a Saturnália? É algo que se liga por uma questão. Alguém disse em algum momento e se colou como se fosse, mas não significa que é. Eu queria usar um exemplo. O senhor falou muito bem nessa questão do Novo Testamento e eu concordo com o senhor nesse sentido. Por exemplo, eu estou numa região aqui que ela é muito católica. Eu estou na região serrana de Santa Catarina. E nós temos um padre aqui na cidade muito atuante, inclusive. E aqui, por exemplo, eles costumam dizer... assim, no Rio, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu não via muito isso, mas aqui eles fazem festa em honra a São Cristóvão, festa em honra a Santa Catarina. Ora, se a festa é em honra a um santo, e eu não creio
nessa questão do santo, eu não vou lá fazer parte. Porque eles já estão dizendo, é uma festa em honra a fulano. É diferente de uma festa, por exemplo, que eles fizeram há pouco tempo atrás, inclusive, eu como jornalista tive que ir lá cobrir a festa, que era uma festa onde eles arrecadaram fundos para o hospital da cidade. Né? E aí, eu como cristão, eu posso ir nessa festa? Eu fui lá. Fui como jornalista cobrir, mas também contribuir para o hospital da cidade como cidadão. Afinal de contas, se precisar, o hospital vai me atender. Mas eu não vou na festa em honra a São Cristóvão, como eu não vou, por exemplo, comer um doce que eu sei que foi sacrificado a Cosme e Damião. Mas eu posso distribuir e dar um doce para uma criança que não é de Cosme, que eu não sacrifiquei a Cosme e Damião. Essa questão cultural, ela é muito, muito importante e muito necessária, porque uma coisa era o romano lá atrás falar da Saturnália, outra coisa era os nórdicos terem uma festa e adornarem as árvores para um determinado deus. Isso era uma questão daquela cultura. E por isso que eu comecei falando de signo e significado. Por exemplo, quantos casamentos o senhor conhece que tem dama de honra? Ou vários. E casar de branco, inclusive, que é pagão, inclusive. É pagão. Que é pagão. Mas mais do que o casar de branco, que é pagão, poucas pessoas sabem que a origem do costume de ter as damas de honra no casamento é de aspecto religioso. É algo que surge na antiguidade, e a lenda mais aceita diz que a noiva ela devia estar acompanhada com uma miniatura vestida parecida com ela, porque se acreditava que espíritos imundos pudessem possuir a noiva durante o casamento para que o matrimônio não fosse realizado. E aí as daminhas de honra eram literalmente um sacrifício. Elas iam na frente da noiva vestidas como a noiva para enganar o espírito imundo e, em vez de pegar a noiva, pegava a daminha. Quem é que pensa nisso hoje? Em qualquer casamento. Ninguém pensa nisso hoje. Ninguém acha que um espírito imundo vai pegar uma criança. Mas é algo que ficou como um adorno. É algo que... Então, o senhor está dizendo que o significado... O senhor está fazendo uma questão do significado e significante. Então, por exemplo, exatamente, a origem diluiu-se. Vou dar um exemplo aqui das festas joaninas do Brasil, que, na verdade, são mais festas regionais do que religiosas, não é? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Pastor Adilson, o senhor como bom assembleiano, um teólogo, um homem pentecostal, arminiano, né? Que, aliás, o senhor assevera muito. O senhor conseguiu... Um dia o senhor vai me explicar como é que você encontrou arminianismo nos pais da igreja. Eu quero um dia fazer um debate contigo para a gente falar sobre arminianismo nos pais da igreja. Que o senhor falou que tem. Então eu quero saber esse espírito de Armínio antes de Armínio nascer. Lá nos pais da igreja. Mas isso nós talvez façamos ainda esse ano ainda, tá? Vamos convidar mais algum pastor Vinícius, para a gente ver se a gente consegue ver como é que essa manifestação aconteceu. Mas eu quero que o senhor me explique agora, não é? O senhor que é um carioca, uma cidade eclética, o bom velhinho. E o bom velhinho? O senhor admite, assim, fazer uma festa de Natal lá na sua igreja e se vestir de Papai Noel? Quer dizer, o pastor Alisson até já está no caminho, mas um senhor assim, convidar... O que você acha? O que você acha? Fala para mim. O bom velhinho. Não. A igreja fazer um... Não, aí eu já acho meio complicado, porque tira o foco, né? Porque se as pessoas conhecessem a história realmente dos seus Nicolau, na verdade, foi um bispo, tá? Do período da história da igreja. Inclusive, até tem um fato histórico, e quem postou uma vez nas redes sociais foi o jornalista da CPD, Cira Daniel, que ele era um bispo no período, não lembro agora de cabeça, no período, mas que ele chegou até meio confrontar fisicamente Ário pela heresia. Tá? Isso é uma questão muito interessante que deveria ser falada até nas nossas igrejas. Né? A questão da origem, quem foi o São Nicolau, as suas contribuições, enfim. Agora, uma igreja
né, que utilizar a figura do Papai Noel, eu acho um pouco que soa um pouco fora da proposta. Né? Mas é uma mobilização social. A igreja ela pode muito bem fazer seu papel social sem utilizar algo que tira o foco. Né? Porque o personagem do Papai Noel é uma questão muito mais de comércio, ao meu ver, é uma questão muito mais de comércio. E quando a gente ensina uma criança, quem está dando presente é o Papai Noel, na verdade aquela criança ela transmite toda uma criação, um personagem que na verdade não existe. É a mesma coisa eu falar, né, vou dar um exemplo aqui, dizer, olha, o Superman existe, voa. E o Superman não existe. Né? É um personagem de ficção, a gente gosta e tudo, brinca, mas não, é uma ficção. E o Papai Noel é a mesma coisa, diferente quando fala de Cristo, que Jesus é real, né? Então, ou seja, quando fala que Cristo, ele é nosso Senhor e morreu por nós, eu estou falando de um fato que existe. Papai Noel é uma ficção, quer dizer, eu vou ensinar ilusão para as pessoas. Então, eu acredito que a igreja pode mobilizar, fazer uma ação social sem usar a figura do bom velhinho, né? Uma pessoa não cristã é uma coisa, mas a igreja, não. A igreja ela tem seu papel, ela tem sua missão. E Papai Noel, ou Coelhinho da Páscoa, no caso. Uma coisa é escola pública, agora igreja é outra filosofia. Então quer dizer que na igreja, se seu filhão, o Caleb, né? Caleb, seu filho? Caleb chega, papai, vou escrever uma carta para Papai Noel. Você desconstrói isso no imaginário da criança? Você desconstrói a fantasia imaginária da criança? Peraí. Olha, se o senhor fizer isso... Peraí, pastor, peraí. Se o senhor fizer isso, o senhor desconstruiria tudo que foi ensinado ao senhor, a mim, ao pastor Alisson, na escola, do folclore, do Saci Pererê, de tudo isso. O senhor desconstrói o imaginário da criança. O senhor acha que uma criança cristã não pode ter um imaginário? Não é que ela pode ter imaginário, mas acredito, não é que ela pode ter imaginário, porque todos nós já tivemos na vida. Mas, e por que eu falo isso? Porque eu tenho visto muito pais que dão muita ênfase a Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, mas quando é Jesus, deixa de lado. E aí, me desculpe, eu acho que a fé cristã, nossa fé tem que estar acima dessas ficções imaginárias. Tá? Quem aqui não gostou de super-herói, de ser um Superman, de ser um Batman? Eu gosto, gente, de quadrinho, para deixar bem claro. Mas nós temos que botar as coisas no devido lugar. Mostrar porque a criança pode imaginar, mas existe um significado maior. Porque o que é melhor? Uma criança crescer, né, tendo a sua imaginação ali, mas aprender que existe algo superior à sua imaginação, ou deixar de lado, só firmar nisso, de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, que é a questão de Cristo, o seu significado, é deixar de lado, para crescer mais tarde, gerar crentes superficiais e fracos que nós temos visto na nossa igreja hoje. Então, ele tem uma imaginação... O irmão admitiu comemorar o Natal no dia 25, que é de origem eminentemente pagão. Ué, quem tem uma visão, quem permite uma coisa, qual a dificuldade de permitir umas 10, 20 coisas, 30 coisas? Deixa aí. O que tem um bom velhinho que as crianças? O doente... O Rudolf com o nariz vermelho. Olha, alguém pode até dizer que o Rudolf é mais bonito que o animalzinho que levou Jesus enquanto o pessoal cantava hosanas. Pelo menos o do Papai Noel, o nariz brilha, voa. No imaginário da criança, o apelo. Será que isso não é uma obra do inimigo na mente das crianças, irmão? Pastor, eu não diria o diabo... o Alisson, perdão. Pode ser. Para mim. Vai lá. Assim, pastor, eu não sou tipo de pessoa que vejo demônio em tudo, tá? Como, infelizmente, nosso meio gosta de espiritualizar essas coisas. Mas, assim, o que seria mais interessante para uma criança? Né? Como eu falei, não nega a questão do imaginário, porque todos nós já passamos por isso. Tá? O meu filho, Caleb, tá? Ano passado, tá? Nessa pandemia, foi lá, tirou foto do Papai Noel, tirou, e foi eu fui lá, levei, ok. Mas eu ensino a ele, que, Papai Noel, e eu imito, eu brinco.
Tá? Agora, o Natal maior tem algo acima. Então, a questão de tirar foto com o papai, isso é relevante, mas tem que aprender a entender que existe um significado maior. E aí, uma questão pagã. Eu não estou comemorando em nome de um Deus A ou B. A minha motivação, meu propósito é servir a Cristo. E é isso faz uma diferença muito grande, porque senão, vamos tirar então as damas, como foi falado, a explicação da origem das damas, da daminha, então as noivas não vão mais vestir de branco. Então vamos tirar todas essas questões todas, né? E aí, aonde vamos parar? E o Senhor Jesus falou o seguinte: não tire do mundo, mas livra do mal. Então, se eu estou aqui no mundo, a gente pode utilizar assim as coisas para a glória de Deus, como diriam os reformadores. Exatamente, exatamente. O texto diz: eu não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nossos filhos, de qualquer sorte, verão as coisas que estão no mundo. Como eles trabalharão com o que vão ver, que é a questão. Sim, pastor Alisson, nós estamos caminhando para o final já, mas vamos lá, pastor Alisson. Sim, eu ia complementar o que o Edilson disse, mas eu queria fazer um complemento. Eu acho que o problema não está na figura do Papai Noel em si, porque as crianças elas vão ser expostas a isso, querendo nós ou não. A questão depende muito mais de os pais saberem pontuar com os filhos aonde o Papai Noel se encaixa no Natal, que é no Natal comercial e não no Natal religioso. Mas eu penso que isso não é uma questão da figura em si do Papai Noel, e é mais uma responsabilidade do pai cristão de saber fazer essa pontuação ao filho, porque ele vai ser exposto à figura do Papai Noel, como o pastor Cruvinel falou muito bem, é exposto à figura do Saci, é exposto a toda aquela questão do folclore, que com o tempo nós vamos ressignificando, conforme a gente vai crescendo. E é o papel dos pais cristãos fazerem esse ponto de reflexão junto com os filhos e exatamente mostrar para eles, como o Edilson disse, que o Natal não é sobre a questão comercial. O Natal é sobre o advento, é sobre a vinda de Cristo, é sobre a chegada do nosso rei. Vale ressaltar aqui, para a ciência dos nossos telespectadores, aliás, eu quero agradecer o pessoal que está nos assistindo fora do Brasil, no Brasil, muito obrigado, fica com a gente, tá? O programa em debates com o pastor Roberto Cruvinel toda semana, toda sexta-feira no ar aqui. Mas eu quero trazer aqui uma informação que este Papai Noel, né, o Santo Claus, ou São Nicolau, que na verdade o Papai Noel ele é uma releitura de propaganda e marketing, que na verdade foi nos Estados Unidos que a Coca-Cola lançou, porque ele não usava vermelho, e a cor da... Uma reinvenção da Coca-Cola. A Coca-Cola lançou, inventou esse Papai Noel aí, né? Era azul a roupa. Então, era azul ou verde? Era azul. E ele era um bispo que pegava brinquedos quebrados, consertava e fazia ação social. Aliás, eu vejo às vezes muitas coisas com os crentes que me causam uma certa preocupação e às vezes até uma tristeza. As pessoas são muito vorazes para discutir teologia e não são muito hábeis para praticar a fraternidade. E a fraternidade, a Bíblia diz, fazer bem a todos, principalmente os da fé, mas a todos. Mas nós chegamos ao final aqui. Eu peço até perdão o tempo exíguo, mas vamos chamá-los de novo para discutir essa questão do arminianismo na patrística com o pastor Edilson e os outros irmãos, e eu vou aqui colocando fogo com os meus amigos, tá, irmãos? Tá? Eu vou abrir tela para as considerações finais. O cristão pode comemorar o Natal? Tela, 2 minutos para a pastora Edilson Fontes. Tela para o senhor. Vamos lá. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade de participar desse programa, que é uma bênção aos ouvintes. Nós podemos, sim, comemorar o Natal, né, e utilizar, parafraseando meu amigo Alisson, reinterpretar o Natal no sentido que Jesus é o Salvador da humanidade. Então, nós devemos comemorar, sim, ensinar aos nossos filhos o verdadeiro significado de Natal. E utilizar isso também para fazer uma ação social e também falar do amor de Cristo, porque Natal é um momento que a humanidade para refletir. E nós, como igreja, podemos falar do amor de Cristo.
Obrigado por essa oportunidade. Mando um abraço a todos. Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Pastor Adilson, quem quiser te encontrar, conhecer, saber mais dos seus livros, como faz? Muito bem. Eu tenho um Facebook, Edilson Fontes, tá? Meu Instagram, @Edilson Fontes, tá? E ali pode entrar em contato ali no mensagem, que aí pode entrar em contato comigo no Messenger ali para querer minhas obras, né? Ou se quiser adquirir para a Editora Reflexão, minhas obras são de lá, Editora Reflexão, tem lá minhas obras e de outros autores, né? E dali, uma mensagem no Messenger, eu passo meu contato e a gente pode tratar as coisas especificamente, ok? E obrigado mais uma vez pela oportunidade, pastor Cruvinel. Não tem Instagram? Instagram, @Edilson Fontes. Edilson com N no final, tá, meus irmãos? Vamos lá. N, isso. Fica comigo. 2 minutos. Pastor Alisson, suas considerações finais sobre o tema. Sem áudio. Pastor, só um minuto. Eu acho que o senhor desligou Voltou. O áudio ali. Aí, agora, 2 minutos. Agora com o áudio, Perdão. Porque eu não sou versado em leitura de lábios. Vamos lá. Perdão, irmãos. Tinha dito que é uma honra muito grande estar aqui. Quero agradecer ao pastor Cruvinel pela oportunidade. E eu quero finalizar com uma analogia exatamente sobre significado e significante, que eu vinha falando. Durante a Segunda Guerra Mundial, militares americanos, eles temporariamente começaram a usar ilhas remotas do Pacífico Sul como terras, como pista de aterrissagem e como depósitos de suprimentos. Antes daquela época, os indígenas tribais daquelas tribos nunca tinham visto tecnologia moderna, nunca tinham visto avião, nunca tinham visto aqueles suprimentos. E aí os grandes aviões cargueiros americanos estavam cheios de materiais. E pela primeira vez os nativos viram isqueiros, que para eles era algo mágico. Viram jipe, viram geladeira, viram rádio, viram ferramentas elétricas. E aí, quando a guerra acaba, os nativos eles concluíram que aqueles homens que trouxeram a carga eram os deuses da carga. E construíram templos. E missionários contam essa história e contam que o trabalho dos missionários agora era mostrar àqueles nativos que eles não eram deuses. Os nativos tinham esperança de que os deuses da carga iam voltar com mais bens. E os missionários precisaram ressignificar esse pensamento deles para mostrar que eles não eram, mas antes eles serviam a um Deus que os permitia dar todo aquele bem. Então nós devemos comemorar sim o Natal, não importa se outras culturas usavam uma festa no mesmo dia para adorar não importa se outras culturas adornavam uma árvore em honra a B, o que importa é o que você faz com a sua vida. Você é um adorador, nós somos adoradores, e na vida de um adorador o que importa é para quem a atitude dele se direciona. E sempre que a gente dobra o nosso joelho, sempre que a gente fecha os nossos olhos em oração, sempre que nós elevamos a nossa voz em adoração, importa que ela seja direcionada ao nosso Rei, que um dia decidiu se esvaziar e invadir, entrar na própria história como um menino, por amor a mim, por amor a você. O Natal é isso, é essa celebração, é a celebração de um Deus que provou para toda a humanidade que era possível sim vir a esse mundo, viver sem se corromper, para que nós pudéssemos ter a alegria de um dia poder morar com Ele e podermos ser feitos à semelhança dele. Pastor, eu quero que o senhor coloque suas redes sociais. Suas redes sociais, pastor. Então, Facebook, só você procurar lá Alisson Magalhães ou facebook.com/AlissonHQ Magalhães. Alisson é com 2 S e N no final. O Instagram é @PR Alisson Magalhães, também com 2 S e N. Pode me procurar, estou lá no Twitter também, embora um pouco menos, né? E aí por aí a gente vai conversando. Maravilha. Alisson Magalhães. Então, vocês topam
Vocês topam ainda esse ano vir conversar um pouco sobre as obras de vocês? Eu quero apertar um pouco o pastor Edilson nesse negócio da patrística. Que ele vai ter que me explicar isso. Porque eu sou professor. Eu quero ver esse programa. Eu sou professor de história eclesiástica e lecionei história do pensamento cristão. Há uns 20 anos atrás, lecionei história da teologia. Eu quero ver esse negócio, por onde o espírito de Armínio chegou primeiro. Gente, fica comigo aqui. Minhas considerações finais. Tela para mim. Queridos, alguém diz a árvore é pagã. Bom, primeiro, essa árvore aqui que está aqui, deixa eu ver, aqui, isso é minha, ela é minha árvore, eu comprei. Quem inventou o pinheiro foi Deus, quem inventou a eletricidade foi Deus também. Eu sou de descendência italiana. Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro, a festa realmente era pagã. A igreja toma no momento de perseguição, onde os crentes os cristãos eram chamados de antissociais, a igreja toma, em que pese se era considerada romana ou não, aquele momento, para que os cristãos também pudessem, de alguma forma, festejar o nascimento de Cristo. Isso é antibíblico, não existe fundamentação bíblica para dizer que isso é pecado. Em Atos 17, Jesus chega em Atenas e olha um altar ao Deus desconhecido numa cidade que havia mais idolatria do que seres humanos, e usa aquele altar para compartilhar Jesus. Este Deus aqui vocês reverenciam, que eu vou apresentar agora. Paulo fala neste texto também, usando filósofos gregos, para chegar na ressurreição, falando de Cristo como Salvador. Para mim, todos os dias é Natal. Jesus nascendo no coração das pessoas. Eu uso esta data em que as pessoas... Já foi mais, hoje nem tanto, mas houve época que as pessoas eram... seus corações ficavam suscetíveis, né, a uma mensagem cristã. Então, eu não posso dizer que não possa ser uma ferramenta para que possamos chegar aos nossos familiares, compartilhar a fé, compartilhar a fraternidade. Mas só um dia e os outros dias. Os outros dias também. Mas este é um dia que a cristandade ocidental se irmana para celebrar a Cristo, para praticar ainda mais a fraternidade. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Quero dizer a vocês que, se você quiser estudar teologia, você pode estudar de qualquer lugar. Nossos cursos são cursos à distância. Apareceu aí o banner, né? Curso básico com 24 matérias, médio 36 matérias, avançado 47 matérias, mais monografia. Cursos livres reconhecidos por 2 convenções de Assembleia de Deus. Me mande uma mensagem no WhatsApp 11 9 6766 5787. 11 9 6766 5787. Lembrando que a nossa programação é um programa exclusivo da Netfé.tv. A Netfé.tv é uma plataforma de streaming com conteúdo para criança, conteúdo teológico, debates teológicos, entrevistas. Então, você inscreva-se na Netfé.tv e aproveita, me segue também no Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. Tá bom? Bom, gente, tô no TikTok também, hein? Pastor Roberto Cruvinel no YouTube, no TikTok respondendo perguntas e no Instagram. Pastor Alisson, o senhor topa participar em mais um programa com a gente? Claro, vai ser uma honra para mim. E se você me permite, só um dado que eu não falei aqui, mas eu separei para falar, mas acabou fugindo do assunto. O dia 24 de dezembro, no calendário antigo cristão, era dedicado a Adão e Eva. Olha aí. Não é? Era uma festa dedicada a Adão e Eva e pela questão da criação. Maravilha. Essa eu não sabia. Tá vendo aqui? E, pastor Edilson, o senhor topa participar de um próximo? Pastor Cruvinel, para mim será uma honra. Estou à disposição. Então, gente, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um Feliz Natal. Que Deus guarde. Fiquem com Cristo. Paz! Tchau, tchau! Deus abençoe.